Oi, pessoal! O exercício de hoje é sobre continuidade de funções e a gente vai mostrar pela definição, né, usando epsilon e delta, que a função x² é uma função contínua. Antes da gente começar a demonstração de fato, vamos só lembrar o que é a definição de continuidade de uma função. Então, tem aqui, a gente vai falar que uma função f ela é contínua no domínio x em um pontinho A do domínio, se para todo epsilon positivo existir um delta tal que, se eu tiver o x próximo de A, então a imagem de x também vai estar próxima da imagem de A, ou seja, se x menos A for menor do que delta, então f de x menos f de A tem que ser menor do que epsilon. Então, como que a gente começa? Aqui do lado direito, eu tenho o gráfico da função x², nossa parábola. E o nosso dever, para tentar fazer a demonstração, é encontrar quem é o delta. Então, vocês escolhem um epsilon, me dá um epsilon qualquer número positivo, eu tenho que ser capaz de encontrar um delta. Então, o delta é bem provável, quase sempre, ele depende desse epsilon. De modo que as imagens de x para x próximos de A fiquem próximas do f de A. O que eu quero dizer com isso? Que se eu escolho uma faixa vermelha ali, né? Estou escolhendo o meu epsilon, então, as imagens têm que ficar dentro dessa faixa, ou seja, eu tenho que cair dentro dessa retinha azul que eu desenhei no gráfico, né? Esse pedacinho azul do gráfico. Então, o quão longe eu posso ir, ou o quão próximo de A eu tenho que estar, para que as imagens caiam aqui dentro desse pedacinho azul. Então, é isso que a gente tem que fazer agora. O nosso dever aqui é tentar encontrar o nosso delta. Então, vamos lá. Eu ainda não tenho que f de x menos f de A é menor do que epsilon, mas a gente vai fazer uma continha, né? A gente começa de trás para frente. Para encontrar o nosso delta, eu preciso que isso aconteça. Então, eu vou manipular isso aqui para tentar chegar em x menos A e ver o quão próximo de A o x tem que estar, ou seja, quem é o meu delta, para que isso aqui aconteça. Então, se eu quero que f de x menos f de A seja menor do que epsilon, o que eu tenho que ter? F de x é x², f de A é A². E eu sei que eu posso escrever isso como sendo o produto de x menos A com x mais A. E aqui, o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, eu vou ficar com o módulo de x menos A vezes o módulo de x mais A. E eu quero que isso seja menor do que epsilon. Mas vamos lá. Quando a gente escolher o nosso delta, o delta vai limitar esse cara aqui. E eu tenho um problema aqui, porque vai sobrar esse termo. Então, eu tenho que dar um jeito de controlar esse termo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu sei que o módulo de x menos A é uma coisa positiva, porque tem módulo, então isso aqui tem que ser maior ou igual que zero. Vamos escolher uma constante para que isso seja menor do que essa constante. Então, eu vou escolher um c positivo, né, porque eu sei que isso aqui no máximo é zero, de modo que isso vai ser menor do que c. O que eu quero fazer com isso? Eu tenho esse problema aqui, eu tenho que me livrar desse cara. Só que esses dois módulos são coisas parecidas. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é, se isso aqui for menor do que um número, o que eu consigo inferir desse outro cara? Então, eu vou manipular esse lado para tentar chegar nesse, para que eu consiga uma condição para esse daqui, que também vai controlar esse termo aqui. Porque o delta ele só vai limitar o x menos A. Então, eu tenho que dar um jeito de, limitando o x menos A, também conseguir limitar o x mais A. Então, se esse módulo é menor do que c, abrindo aqui, eu tenho que x menos A fica entre menos c e c. Tá, agora vamos desenvolver essa conta. Se o meu A for positivo, então eu comecei aqui, né, com essa continha, e eu posso somar 2A aqui em todos os termos. Então, esse menos A com mais 2A vai ficar mais A. E aqui eu vou ter mais 2A mais 2A. Ótimo. Só que o meu A é positivo. Então, eu sei que esse cara é maior do que esse daqui, porque menos 2A é negativo, então eu tenho uma coisa negativa, estou deixando isso aqui ainda menor. Então, eu posso colocar esse termo aqui. E esse já é o que estava aqui na linha de cima. E aqui eu só copiei igual estava aqui. Então, agora, eu tenho
que o x mais a está entre menos c menos 2a e c mais 2a, ou seja, módulo de x mais a vai ficar menor do que c mais 2a. Só que aqui eu posso colocar o módulo, né, para ficar bonitinho. Portanto, se eu limito esse cara por uma constante, então esse cara aqui fica menor do que isso daqui. Então, eu estou tentando controlar esse e esse carinha aqui, porque tá aparecendo os dois aqui, e eu preciso que tudo fique menor do que um epsilon, então a gente tem que controlar os dois termos. Agora, e se o a for negativo? Fazendo uma conta análoga, só que agora menos 2a faz a coisa crescer, né? Então, o mesmo passo que eu fiz aqui, eu tô fazendo desse lado, porque o meu a é negativo, eu chego que x mais a fica menor que c mais 2 módulo de a. Então, daqui, eu sei que se eu pedir que isso aconteça, eu vou chegar que esse aqui, né, o mais a, vai ficar menor do que esse cara, independente se é positivo ou negativo, porque eu cheguei na mesma condição. Ou seja, se o x menos a for menor do que c, x mais a vai ser menor do que c mais 2 módulo de a. Agora, a gente vai voltar aqui para essa conta, porque eu ainda não achei o meu delta. Portanto, só reescrevi ela aqui. O que eu tenho aqui? Eu posso, então, desde que esse cara seja menor do que c, eu posso trocar o x mais a por c mais 2 módulo de a. Mas eu quero que tudo isso ainda seja menor do que o epsilon. Agora, então, eu quero achar um delta, ou seja, eu quero que isso aqui seja menor do que um delta. E o meu delta vai ser só eu pegar isso aqui e passar para lá. Ou seja, eu vou ficar com x menos a menor do que epsilon sobre esse termo. Tá aqui. Porém, a gente tem que ficar atento a um detalhe. Aqui, eu pedi que o x menos a fosse menor do que c, e eu também cheguei que o x menos a vai ter que ser menor do que esse cara. Então, eu tenho duas condições. Ou seja, se eu pegar o delta como sendo menor entre esses dois, se esse aqui for o menor valor, vamos supor que o c vale 1 e essa coisa aqui vale 3. Se já for menor do que 1, consequentemente é menor do que 3. Então, eu já consegui a minha condição. Agora, se esse aqui fosse 1 e esse fosse o 3, se a gente invertesse, se for menor do que esse, então já está valendo que é menor do que esse. Então, o que eu preciso fazer é pedir que o delta seja o menor entre esse e esse cara. Aqui eu tenho o delta, o menor entre esses dois. Agora sim, encontramos o nosso delta, a gente pode de fato demonstrar que a nossa função x ao quadrado é contínua. Então, tudo isso aqui a gente pode ver como um rascunho para encontrar o delta, e agora sim a gente vai começar a demonstração. Então, dado qualquer epsilon, para delta sendo menor entre esses dois termos, se a gente tiver que o x menos a for menor do que delta, né? Então, o x menos a é menor do que esse cara e também é menor do que esse cara, né? Menor ou igual, né? Porque pode ser um ou outro. Então, o f de x menos f de a é x ao quadrado menos a ao quadrado, que é o módulo de x menos a vezes o módulo de x mais a. Só que o módulo de x menos a é menor do que delta. E aí, a gente só recopia esse aqui. O delta é menor ou igual que qualquer um desses dois. Então, eu vou trocar delta por esse daqui. Enfim, tanto faz, né? Ele é menor ou igual que esse e menor ou igual que esse. Então, eu troquei por esse. E eu sei que quando o meu x menos a é menor do que c, x mais a fica menor do que c mais 2 módulo de a. Então, como x menos a é menor do que delta, ele é inclusive menor do que c. Sendo menor do que c, esse cara é menor do que esse cara. E aí, esse cara corta com esse e a gente fica aqui com epsilon. Ok, agora a gente vai aqui para o décimos para ver o que está acontecendo. Então, a gente tem as nossas condições aqui, que o delta é o mínimo entre esses dois. E aí, vamos ver se realmente está funcionando. O que a gente precisa é encontrar uma faixa em torno aqui do nosso A, de modo que a imagem sempre caia ali naquela parte azul do gráfico. Por exemplo, se a gente pegar apenas o x menos a menor do que c, será que funciona? Vamos colocar aqui. Note que tudo que está dentro da faixa azul também está dentro da faixa vermelha, então funcionou. Mas isso porque o nosso A é positivo. A gente pega o nosso A como sendo um valor negativo, próximo aqui do meu A, a gente tem esse pedacinho aqui de gráfico, tal que a imagem não está na faixa vermelha.
Então, tem coisa que não está na interseção. A faixa azul está compreendendo esse pedaço de gráfico aqui, que não está na faixa vermelha. Então, aqui eu não conseguiria garantir a continuidade pegando apenas módulo de x menos a menor do que c. A mesma coisa acontece se eu pegar módulo de x mais a menor do que c mais 2 módulo de a. Porque, olha só, essa faixa preta que simboliza isso é muito maior do que a faixa azul. Então, tem um pedação de gráfico aqui, olha esses pontos aqui que estão no gráfico, que está dentro da faixa preta e não caiu aqui na parte vermelha. Ou seja, isso não é um bom parâmetro para esses carinhas que a gente pegou aqui. Mas, se eu pego x menos a menor do que meu delta, que é essa parte aqui, ó, verde, então, vou esconder as outras, tudo que tá caindo aqui dentro da faixinha verde também tá na vermelha. Claro que a gente tem um pedacinho aqui, ó, que tá na vermelha, mas não tá na verde. Mas isso não é nenhuma contradição. Por quê? O que fala é, sempre que eu pegar qualquer ponto que esteja próximo de A, ou seja, que o x menos o A seja menor do que delta, então, dentro da parte verde, isso também tem que estar dentro da parte vermelha, e não o contrário, né? Então, sobrou coisinhas que estão na parte vermelha aqui, ó, e não estão na verde. Mas tudo bem, porque a gente precisa que quem esteja na verde também esteja na vermelha. E antes, por exemplo, aqui na faixa azul, a gente tem coisas na azul que não estão na vermelha. Isso não pode acontecer. Posso trocar o meu valor de A, que a parte verde não compreende ninguém do gráfico que esteja fora da parte vermelha. E esse B é o meu epsilon. Então, mesmo que eu pegue um intervalo bem pequeno ali, ó, o meu delta continua satisfazendo a minha condição. Ó, sempre eu tô ficando com um pedacinho de gráfico dentro da minha parte vermelha. Se a gente vai aumentando o epsilon, fica mais fácil de ver. Ah, e por que eu não consigo uma faixa verde que pegue todo o gráfico azul? Porque o gráfico azul, ele não é simétrico. E quando a gente pega a faixa em torno do A, eu pego A mais delta, A menos delta. Só que isso, no gráfico, não é simétrico. Por isso que sobra um pedacinho aqui de faixinha azul para cá e para cá.